Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão de Caminho de Ascensão. Hoje uma transmissão específica, a Roda do Saber de entidades médicas. Vamos esperar mais um minutinho para ver se toda a tecnologia está funcionando corretamente e já iniciamos. Como sempre falamos, do início, recadinhos iniciais, já partindo de hoje, né? Já foram distribuídas todas as fichas para o atendimento da semana seguinte. Foram 85 fichas distribuídas. Então serão 85 atendimentos para as pessoas. Para a semana seguinte, então, nós temos na segunda-feira mais uma transmissão e o atendimento. Na terça-feira, nós temos mais um atendimento junto com a oficina dos sentimentos, com o tema de julgamento, quando tu julga os outros. Na quarta-feira, mais um dia de atendimento, junto com uma nova rodada da oficina com o mesmo tema de julgamento. Na quinta-feira, as fichas voltam a ficarem livres a partir do meio-dia para que todos peguem. E teremos à noite mais uma transmissão de Caminho de Ascensão. Estes são os recadinhos iniciais. Então, para iniciarmos aqui, vamos fechar os olhos um minutinho, captarmos uma luz de cor violeta, tomando conta de todo o ambiente. E caso tu queira acender uma vela, acenda. Caso tu queira acender um incenso, um defumador, assim acenda. Caso tu queira colocar um copo de água para receber energias, assim o faça. E para iniciarmos, então, vamos fazer a oração para a abertura desta transmissão. Meu Deus, muito obrigado por mais um dia de oportunidades e de conhecimentos, que eu possa ser digno de representar junto a todos os meus os valores do bem, da vontade e da verdade. Eu consigo enfrentar todos os meus desafios e oportunidades, todos os meus quereres e minhas frustrações, todos os meus medos e minhas angústias, revertendo tudo isso em um progresso contínuo e verdadeiro para o dia a dia e o porvir. Que assim seja e assim será. Hoje ainda solicito a todos aqueles que estão acamados, frutos de problemas anteriores ou problemas presentes, que sejam agraciados com entidades médicas, zelando pelo bem-estar corpóreo, físico, emocional e espiritual de cada um deles. Então, conversando sobre entidades médicas, não existe uma falange, uma linha específica na Umbanda de médicos. Nós temos na Umbanda os caboclos, os baianos, os marinheiros, os pretos velhos, as pombagiras, os esquerdos, também chamados de Exus, que se completam com as pombagiras, os ciganos, as crianças e por aí vai. Já as entidades médicas, eles são espíritos que querem seguir a função de curador no plano espiritual. E aí o curador, ele pode ter inúmeras vertentes. Ele pode ter sido um médico, um enfermeiro, um psicólogo, um acupunturista, um profissional da medicina tradicional chinesa, um pajé, quem mais que pode ser? Um mestre de meditação, um mestre religioso, mas que seja um curador energético. E eles trabalham de uma maneira muito tranquila, muito sutil, no restabelecimento da energia das pessoas.
Pensando sempre que as doenças ocasionadas pelo ser humano são bloqueios energéticos que se somatizam ao corpo, as entidades médicas trabalham nesses bloqueios energéticos, liberando os canais e os meridianos, os chakras e todo o processo energético do corpo físico, e por vezes até chegando a outros corpos sutis, né, que é o perispírito, o corpo mental, o corpo espiritual. Os corpos sutis mais densos, eles trabalham para a reestruturação energética desses pontos. E eles utilizam as técnicas que sejam conhecidas pelo ser humano, por vezes um processo de meditação, um processo de acupuntura, um processo de pressionamentos, a apometria, por vezes uma constelação e o passe mediúnico, todos eles são utilizados para o trabalho de uma entidade médica. Eles continuam zelando com muita tranquilidade o bem-estar do plano físico e auxiliam por demais, não só nas casas espiritualistas, mas também em hospitais, em clínicas em que existe a necessidade médica e o acompanhamento do médico para os pacientes aqui da Terra. Além disso, eles também têm outras funções que não são mais aqui no corpo, no plano físico, e que ficam nos hospitais espirituais, recebendo os desencarnados para o reequilíbrio do perispírito e do espírito por si só. Como eles auxiliam nos hospitais, existem duas vertentes. Uma é que eles olham os pacientes, sim, com toda certeza, trazendo o bem-estar de todos eles, mas também eles procuram orientar e acalmar, trazendo um pouco mais de discernimento para toda a equipe médica que está atuando ali. E quando eu digo toda a equipe médica, inclui sim enfermeiros, auxiliares de enfermagem, toda a parte de fisioterapia, tudo que envolve o cuidado dos enfermos, a equipe médica, as entidades médicas são atuantes nesse ponto. Normalmente, qual o tipo de vibração que eles têm? E por isso que iniciamos com esse ponto. A vibração violeta. Por que hoje foi escolhida uma luz verde atrás de mim? Porque o verde, no plano físico, é uma necessidade médica e é uma representação médica neste ponto. Para o plano espiritual, o verde seria a linha da força dos caboclos. Eles trabalham na vibração da luz violeta e, olhando no espectro de Hertz, a luz violeta é a luz mais ativa na onda, trabalhando normalmente de 500 a 750 Hz, o que produz para os corpos sutis dos encarnados uma sensação de bem-estar, auto-amor, autocura e controle fluídico da harmonia. Muitos médicos se apresentam com o último nome e muitos se apresentam como o médico cabeça da falange, vamos pensar assim. O que é o médico cabeça da falange, o mais conhecido deles, é o Dr. Fritz. Isto é muito conhecido aqui neste país, e não necessariamente Dr. Fritz está em todos os atendimentos, e sim a representação dele, a equipe médica que ele coordena, todos os espíritos que são orientados por ele, utilizam o mesmo nome. Isso pode ser absolutamente tranquilo. Ou, se não, eles utilizam o nome que era da última encarnação, por ter uma facilidade quanto a isto. A entidade médica que se aproxima desta roupola utiliza o nome de Hans, que era o nome que ele tinha na última encarnação que ele esteve aqui e esteve presente na última quinta-feira, durante o tratamento e ajuda coletivo que foi ministrado nessas transmissões do caminho de ascensão. Fiquem à vontade para perguntar qualquer questão sobre as entidades médicas e como eles atuam. Eu estou totalmente à disposição e vou continuar aqui
nessa conversa com vocês. Normalmente, médicos do plano espiritual, quando incorporados, utilizam água e, em algumas linhas, utilizam instrumentos de ordem cirúrgica para auxiliar as pessoas. Existe uma vertente enorme de linhas de trabalho das entidades médicas, desde os que não encostam, os que simplesmente trabalham na energização, até os que manipulam, sim, bisturis, pinças e fazem a intervenção ali no corpo. Como o caminho de ascensão trabalha neste ponto? O fato de encostar minimamente possível e não utilizar nenhum equipamento de ordem material para este trabalho. Por vezes, se não é materializado, mas se utiliza instrumentos do plano espiritual para fazer algum tipo de procedimento que, por vezes, o equipamento não existe no plano terreno, mas eles trazem dos hospitais espirituais junto com eles o equipamento, porque é uma especificidade. Existem questões de equipamentos de ondulações diferentes, modulação de ondulações, retirada de algum tipo de ponto energético, alguns chamam de chips, outros de dispositivos. Eles conseguem retirar essas questões com equipamentos específicos e outros ainda trabalham diretamente na inserção de materiais de origem energética dentro do corpo físico da pessoa para fazer uma mudança mais drástica. Diga, bichinho. Tem uma pergunta: se a cura depende somente da nossa fé, funciona para doenças sem curas ainda, como HIV ou algum tipo de câncer? A cura, ela é muito baseada na fé, sim. E a fé de quem? A fé do acometido, ou caso ele não esteja no juízo real da vontade, ou é um menor de idade, uma criança, um bebê, dos responsáveis por aquele ser. Por vezes a pessoa já entrou em coma e você não consegue solicitar uma fé ali tão grande dele porque ele não consegue mais suportar. Mas sim, ela é muito baseada na fé e principalmente nos sinais que são dados a partir do momento de uma intervenção de uma entidade médica. Por vezes, a entidade médica limpa o corpo, faz uma harmonização física do corpo e demonstra sinais para as pessoas, sejam por intuições, por sonhos, por pensamentos, qual é o motivo daquela doença e qual o porquê da recorrência dessa doença. E aí cabe à pessoa, a partir do entendimento e da interpretação dessas informações, basear a fé na resolução do problema. Mas toda doença de origem não kármica, ou seja, que não vem de uma ordem genética, de uma concepção, pré-concepção, toda doença ela cabe uma questão de cura. Então, o HIV, que é um vírus, ele pode se tornar inativo, talvez ainda estando na corrente sanguínea da pessoa, mas se tornar inativo a partir do que da pessoa comece a dar mais valor a ela mesma, porque a origem, a disseminação do HIV é porque a pessoa se sente impura, suja, está ali não capaz de se suportar como um ser humano e o sistema imunológico entra em colapso. O câncer, que já foi dito algumas vezes aqui, é uma questão de mágoa e aí ele tem a eclosão no corpo físico conforme o órgão de choque do tipo da mágoa que foi transitado. Então, sim, existe a fé, mas existe o entendimento do porquê e a resolução dos problemas daquelas emoções que foram pautadas nesse ponto. O que mais, bichinha? Mas sobre o caso do João de Deus, que tinha poderes, mas foi incriminado. Como pode ter poderes se cometia faltas? O caso de João de Deus é um caso muito emblemático porque
ele efetivamente fez inúmeras e inúmeras curas enquanto incorporado, tinha um desvio de caráter quanto à pessoa física. Porém, o trabalho espiritual que era fomentado naquele lugar em que ele era simplesmente um zelador, no ponto de vista espiritual, ele era o presidente responsável por tudo isso, sim, mas o trabalho espiritual enquanto zelador, então são duas personas diferentes, João de Deus e o médium que incorporava a entidade que se autodenominava Dr. Fritz, são duas pessoas diferentes e os desvios de caráter não alteravam a eficácia do processo mediúnico, mas sim, ele tem que pagar por todos os desatinos que ele teve durante a vida dele. Não é porque ele é um médium e prega o bem-estar das outras pessoas que ele é um santo ou uma pessoa divina quanto a isto. É um ser humano com falibilidades, e no caso dele, falibilidades extremamente graves e que estão sendo, sim, exigidas pelos homens e pela justiça dos homens, e invariavelmente vai chegar o momento da justiça divina e que ele vai pagar por tudo isso. E, no meu entender, e aí é só meu entender, não é uma certeza, pouco importa o trabalho mediúnico que ele fez. Ele vai pagar do mesmo jeito que uma pessoa que não trabalhava com um processo mediúnico aconteceria também. Então, ele vai ter a justiça divina sem nenhum tipo de diminuição de pena. Ele vai sofrer como um homem, porque ele falhou gravemente como um homem. Porém, o trabalho espiritual ele era feito numa outra persona e muito movimentado pela fé daqueles que o seguiam, sejam trabalhadores ou consulentes daquele lugar. Aquilo era muito maior do que o erro de um homem só. A energia gerada por todos que estavam ali, e por vezes a energia dele era até um contraponto, era muito maior do que as atitudes daquele homem, que foi muito, vou dizer, muito errado. Muito errado. Então, o trabalho foi eficaz, mas a pessoa que encabeçava isto era um ser desprezível. O que mais, bichinho? O professor pediu aqui para eu falar o nome das entidades médicas que trabalham na casa. Eu queria lembrar e acabou esquecendo o nome de uma delas. Olha, eu sou muito ruim com nomes. Eu só conheço o de Hans. Existem vários outros e tu pode solicitar isto fora da transmissão para a administração da casa e eles vão colocar isto para tu. Eu, infelizmente, não tenho esses nomes, até porque muitos dos que atuam na casa não trabalham incorporados. Eles trabalham ali como uma grande egrégora de energia e que sequer se autodenominam. Então, é uma grande equipe médica. Tem quem se interessa diversos artigos científicos comprovando que a fé e a espiritualidade auxiliam na dor e no processo da doença dos pacientes. Quem se interessar pode chamar ela, que ela manda. Pronto. Então, aí, ó, já tem, ela manda para vocês. O que mais? No caso de João de Deus, a entidade que utilizava como instrumento poderia ter interferido? Poderia e de verdade, aí é o meu entender, tentou bravamente fazer isto. Mas o livre-arbítrio do homem, diante das atrocidades que ele fez, foi maior do que os avisos que foram gerados para ele. Se formos pegar o caso de João de Deus, nós vamos distorcer um pouco, porque, obviamente, ele movimentava multidões quanto a isso. Mas Chico Xavier também curava. E ele curou várias vezes e sem ter este tipo de alarde. E sem nunca corromper a espiritualidade. Então, eu ponho esses dois como contrapontos. Eles curaram de todo jeito. Um indivíduo foi por um caminho muito errado e o outro indivíduo foi por um caminho muito certo.
E a espiritualidade até alerta sobre os desatinos, mas o livre-arbítrio do homem é muito maior que isso, até o momento em que a espiritualidade se isenta disto e fala: tu vai cumprir tua pena. Nós damos todos os avisos e recados. Vai ser feliz com o seu livre-arbítrio. E, infelizmente, aconteceu isto. Existem mais questões? Não. Perfeito. Normalmente, entidades médicas não utilizam guias. Por quê? Como eles não têm uma falange definida, não é do uso deles utilizarem guias. Alguns deles utilizam panos. Por quê? Porque durante o processo, durante o fenômeno mediúnico, eu esqueci de novo a palavra, daquele negócio que não é ectoplasma, mas tem um outro nome. Mas isso fica palpável à mão do médium, e para não ter nenhum tipo de problema, existe a limpeza. Então, quando se existe um trabalho de tratamento e ajuda aqui durante a transmissão, a mão deste moço fica com uma película acima da pele, secretando aquele tipo de substância que eu esqueci o nome. Procure, bichinha, por favor. E fale a próxima questão, por favor. Os trabalhos energéticos de cura podem ser feitos à distância ou o paciente precisa estar presente? Podem ser feitos à distância sem problema nenhum, porque o corpo a ser tratado, para o plano espiritual não existem distâncias, não tem a necessidade da presença, porque como não existem distâncias, e isso é ministrado até hoje no tratamento e ajuda, a pessoa estando apta e receptiva à energia, a energia vai onde ela estiver. E o processo tem a mesma eficácia, sendo à distância ou presencialmente. Qual a diferença do presencialmente? Por vezes são ditas palavras do porquê porque a doença está sendo acometida, e nos casos de casas que têm a necessidade da utilização de instrumentos cirúrgicos, aí é necessário. Para caminho de ascensão, pouco importa onde a pessoa esteja, desde que esteja receptiva a receber essas energias, o tratamento de ajuda vai ser ministrado em qualquer lugar. O que mais, bichinho? Dr. Bezerra de Menezes. Sim, Dr. Bezerra de Menezes foi um espírito muito conhecido. Hoje ele ainda continua atuando. Existem casas que levam o nome dele, inclusive, e quem trabalha ali pode ser o próprio Dr. Bezerra de Menezes, que não reencarnará mais, ou qualquer membro da equipe médica que trabalha com ele. A doença acontece primeiro no corpo espiritual e lá que os médicos tratam, alinham as energias para chegar ao corpo físico. Na verdade, a doença, ela inicia, se formos pensar em corpo, é no corpo mental. Né? Um dos corpos sutis é o corpo mental. E quando a pessoa começa a ter sentimentos e emoções geradas por um tipo de pensamento, isso vai sim para o plano espiritual, para o corpo espiritual, e desce para o corpo físico, passando pelo perispírito anteriormente. Então, ela se inicia no corpo mental. E as entidades médicas, eles atuam em todos os corpos sutis, tirando o búdico e o Atma. Então, é no corpo mental, espiritual inferior, espiritual superior, no perispírito e no corpo físico. Eles atuam nesses 5 corpos para trazer a harmonização, tanto de pensamentos e sentimentos distorcidos, como miasmas que já chegaram ao espírito, como
pontos de concentração energéticas negativas no corpo físico. Então, é nesse processo que as entidades médicas trabalham. Como eles trabalham? Se for um acupunturista, ele insere agulhas ou faz pressões em pontos específicos para descarregar essa energia em qualquer corpo que tiver. Se for um pajé, ele vai trabalhar para harmonizar o espiritual e reverter para o físico. Se for um intensivista, ele vai atuar muito no corpo físico para que o corpo espiritual entenda, o corpo mental também entenda e isso se descarregue. Estou pensando aqui, um hindu, ele vai trabalhar também na parte energética e aí ele trabalha mais no perispírito. E, então, esta equipe médica junta, eles conseguem atuar nesses 5 corpos, até porque o búdico e o Atma é responsabilidade de outras entidades e vem entidades tal como eu ou qualquer outro ser para auxiliar nos outros 2 corpos. O que mais? Qual a diferença entre o tratamento que fazemos na casa e com a apometria? São coisas bem diferentes, né, na verdade. O tratamento da apometria é uma vertente terapêutica alternativa em que você vai trabalhar nas personalidades que a pessoa tem em toda a sua jornada. E quando eu digo sua jornada, não é só nessa encarnação. São várias encarnações que são trabalhadas. E aí eles trabalham tanto desvio de personalidades que acontecem, como obsessores e auto-obsessores que ali estão atuando naquele processo. O trabalho de caminho de ascensão e tratamento e ajuda é de harmonização energética, mental, física e espiritual para o bem-estar do atendido. O que são miasmas? Miasmas são concentrações energéticas que causam a doença. Então, se tu tem uma concentração energética negativa, e isto vai começar a passar por corpo, somatizar no corpo, isto é chamado de miasma. Mais interessante na linha dos médicos é como evidente e sutil o poder. É evidente que o sutil pode ser forte. Quem já foi no tratamento de ajuda presencial certamente se emocionou sentindo a casa completamente transformada num hospital espiritual. Sim, e quem pôde assistir ao último tratamento de ajuda transmitido, eu tive esta impressão enquanto estava aqui próximo do doutor, se tornou num grande hospital, sem portas e sem paredes, foram atendidos a todos e, na verdade, não tinha nem teto, foi para tudo quanto é lado. É possível entidades médicas reencarnarem ou a maioria não reencarna mais? Na verdade, a grande maioria reencarna. Não é porque é médico que chega num grau de evolução maior. Existem médicos que, sim, precisam reencarnar porque não é o ato médico que traz a salvação, e sim o conjunto completo do ser encarnado que resolve todos os problemas kármicos, todos os aprendizados necessários e vai para uma alçada maior. Mas a grande maioria, na verdade, a massiva maioria reencarna, o que é absolutamente normal porque são todos seres humanos. Pensando no tratamento e ajuda, para quem não conhece, e esta atividade voltará à casa assim no momento propício, existem na casa 3 salas em que são encaminhados as pessoas que precisam de atendimento, e dentro dessa sala ficam no mínimo 6 pessoas para que seja canalizada a energia necessária para esta atividade.
Normalmente ficam 4 incorporados, 3 a 4 incorporados e 3 na sustentação energética daquele setor. Fora isso, no salão principal, existem outras entidades que trabalham na harmonização, seja das pessoas que vão passar por atendimento, seja nas pessoas que acompanham o trabalho como um todo. Quem está lá, invariavelmente, é atendido. Não precisa estar numa sala. Ele vai ser atendido, vai se sentir melhor, vai se sentir mais revigorado. Tratamento e ajuda. Terminou, normalmente as pessoas ficam cansadas. E não é um cansaço de esgotamento. É um cansaço de grande corrente de energia que passou no corpo dele e ele precisa absorver aquela questão como um todo. O que mais? Grandes traumas, de uma forma geral, ocasionam doenças no corpo físico. Grandes traumas mentais e emocionais, sim. Né? Porque se formos falar a palavra trauma, nós temos que dividir. Um acidente, obviamente, vai trazer problemas físicos, um trauma de cabeça, uma queda, mas um trauma como uma morte não compreendida, como uma desilusão inesperada, então um trauma emocional causa sim tende a causar, eu vou me corrigir aqui, tende a causar doenças no corpo físico, porque essa emoção ela não é interpretada corretamente, ela fica recorrente na mente e na emoção da pessoa e se somatiza para o corpo físico. Então, grandes traumas emocionais tendem a trazer problemas físicos para a pessoa, desde que esta pessoa não consiga absorver esta emoção e essa ocasião de maneira correta. Nasce um depoimento, fiz tratamento para engravidar e desistir de tentar novamente, acabei fazendo uma cirurgia espiritual e no mês seguinte engravidei e nasci minha segunda filha. Muito bem. Isto também aconteceu na casa, no tratamento e ajuda, onde uma pessoa estava tentando engravidar há 10 anos e a partir do momento que ela se rendeu e percebeu que existia algo mais além do querer e do corpo físico e foi ao tratamento de ajuda, no mês seguinte ela engravidou também. E isso já faz 10 anos que aconteceu. Outros casos também aconteceram de resoluções de problemas e não é uma exclusividade de caminho de ascensão. É uma exclusividade da fé da pessoa, do querer da pessoa. Pouco importa a casa que ela vai e que tem um trabalho de atendimento espiritual para a parte médica. Se a fé da pessoa, se o querer da pessoa é genuíno, verdadeiro e real, a tendência é que a dificuldade que ela está tendo, seja em querer algo mais ou resolver as enfermidades, isso é resolvido de uma maneira muito profícua. A dor que é um cansaço que tratamento ajuda, mas tem tanta alegria e vida que sai de lá revigorada, querendo viver. É isso mesmo, assim, como eu já expliquei algumas vezes no próprio tratamento de ajuda e alguns desenvolvimentos e rodas do saber presenciais. A pessoa que recebe essa energia e transmite para ela, então não precisa estar incorporado, não precisa ser um médium de incorporação, mas que quer mandar pensamentos positivos para a pessoa, quer que aquele enfermo se recupere, tenha qualidade de vida. É como se ele fosse um cano em L. Então a energia vem passando pelos chakras e sai pelo chakra cardíaco. E isto vai para o enfermo. Porém, sendo um cano em L, nesta curvinha fica um residual. E é sempre no chakra cardíaco. E esse residual de boa energia é um bálsamo e limpa qualquer energia negativa que a pessoa possa estar sentindo naquele momento. E aí a pessoa precisa absorver isso com muita tranquilidade, por isso vem o cansaço. Podemos desenvolver doenças na vida atual, consequências de traumas de outras vidas?
sem ser energético, manifestada desde o nascimento? Sim, Michinha. Neste caso, é mais dificultoso, porque senão viria um processo genético, neste caso, mas caso a pessoa passe por um problema em que faça um vislumbre de, de uma vida anterior em que a pessoa sofreu, pode sim desencadear um problema físico, numa doença, em alguns casos. Mas muitas vezes isto já vem geneticamente inscrito no corpo físico da pessoa. A caminho de ascensão faz cirurgia espiritual? Eu não entendo que faça cirurgia espiritual. Isto é audacioso demais falar cirurgia espiritual. Na minha concepção, como coordenador espiritual dos atendimentos, não coordenador geral do plano espiritual. Mas isto é audacioso demais. O que nós fazemos é uma harmonização energética para os enfermos enfrentarem as moléstias da melhor forma possível. Então, respondendo claramente, não faz cirurgia espiritual. A pergunta se tem alguma cicatriz interna que algum médico pode achar no exame? Não existe essa questão. Existem outras casas que fazem isso e é simplesmente o modus operandi da casa. Não deixamos marcas físicas no que acontece. As marcas físicas são positivas. A pessoa poderia ter um nódulo, um caroço e ele desaparece, poderia ter uma infecção e ela desaparece, poderia não engravidar e ela engravida. Essas são as marcas físicas que podemos fomentar em caminho de ascensão, mas não necessariamente uma cicatriz ou algo específico do ponto de vista cirúrgico. Acabou? Muito bem. Que outras informações dos doutores nós podemos dar aqui neste momento? Acho que pode falar um pouquinho sobre o tratamento de ajuda no método como é na casa, para as pessoas conhecerem. Perfeito. O tratamento de ajuda atual, como que é feito para atender a maioria das pessoas? Caso a pessoa se interesse em tratar algum tipo de enfermidade ou dificuldade que está tendo, existe uma inscrição e ela já está aberta, e o tratamento de ajuda que está sendo ministrado em caminho de ascensão agora, a pessoa se inscreve, e isso já foi divulgado, e na última quinta-feira de cada mês é feito uma transmissão com o acoplamento, a incorporação de Dr. Hans, e ele trabalha com o processo de meditação para que a pessoa consiga alcançar um novo pensamento, uma nova forma de agir e uma limpeza energética como um todo. Então, ele conduz a uma meditação em que se trabalha a parte espiritual e mental e sentimental da pessoa, para que isso se reflita no corpo físico da pessoa. E não necessariamente é um a um como é feito presencialmente. É feito na coletividade e todos que quiserem participar, assim o façam, porque o processo meditativo pode tanto ser para a pessoa ser auxiliada na enfermidade, como os outros que querem congregar dessa meditação auxiliam nesse processo de estabilização energética. Como eu disse, as inscrições já estão abertas e o próximo tratamento de ajuda é que dia, bichinho? 24. Dia 24 de setembro. Então temos tempos para se inscrever, vejam se vocês têm algum tipo de necessidade para ser tratada e auxiliada, e se inscrevam que vocês podem receber essa energia sem problema algum. Uma coisa importante a se declarar é, caso não queira que seu nome apareça, existe a opção de não ter esse nome aparecendo na transmissão, apenas as iniciais do nome completo. Este atendimento também ajuda no caso de depressão? Sim,
Ajuda no caso de depressão, porque a depressão ela é uma disfunção de absorção de serotonina. E isto é um processo que pode ser trabalhado, sim, no tratamento e ajuda, em que os receptores de serotonina serão estimulados para que a pessoa consiga receber novamente a absorção de serotonina. Para quem não sabe, serotonina é o hormônio do bem-estar e da recompensa, e o processo de depressão diminui a absorção desse hormônio pelo campo cerebral, o que a pessoa se entristece, é, trabalha com um, um jeito mais frustrado, angustiante, triste, porque não tem essa absorção de serotonina. Então, o tratamento de ajuda também trabalha no processo de depressão, sim. Síndrome do pânico também, ansiedade também, e qualquer outro tipo de doença que já é conhecido no corpo humano. Como? Doença, sim. Não adianta tu se inscrever e falar assim, estou com obsessor. Isto não é um processo do tratamento de ajuda. Isto é um processo espiritual e tem que ser tratado por um outro grupo de entidades que precisam dessa coisa e não o tratamento de ajuda. Então, para finalizarmos, sim? O tratamento pode ser feito para terceiros mediante o aceite deles? Sim, sim. Isto com toda certeza. O tratamento à distância sendo feito por um representante ou, por exemplo, a pessoa se inscreve alguém que está inapto a ter esse discernimento, um bebê, uma criança, uma pessoa que já está desacordada ou uma pessoa que já está senil, né, no caso da terceira idade, que não consegue muito mais racionalizar, tem um processo de Alzheimer exacerbado, ou já tem um processo de demência já mais exacerbado, um representante pode fazer sim para terceiros sem problema nenhum. Sem problemas nenhum. Então, para finalizarmos. Oxe, veio mais um. Porque aconteceu comigo semana passada, após o atendimento com a esquerda, uma semana, tive um sonho que onde eu chegava dentro de uma prece junto com o que avistei. Sentei-me junto a eles, em uma mesa redonda, demos as mãos e senti a incorporação em voz masculina de energia de esquerda que me tocou, onde eu tenho um nódulo, e falava de alguma forma comigo sobre que ontem, em outro atendimento, tentando entender isso, fui tratada. Toquei o local antes de dormir e não senti nódulo nenhum. Excelente, excelente. E olha que coisa. É uma falange de esquerda que trabalhou e pode ter sido uma energia médica que foi solicitada naquele ponto para que se tratasse de uma maneira correta, porque, volto a dizer, entidades médicas não atuam em nenhum tipo de falange e foi tratado. Parabéns a tu que teve este processo como um todo. O que mais? Foi para verificar com ele como é que funciona o material de esterilização das mãos que ele se referenciou. Como funciona o material de esterilização? Das mãos. Será que é uma ectoplasma? Na verdade, não é um processo de esterilização, é como se fosse um fluido energético. Tu não conseguiu pesquisar aí, bichinho? Que tem esta questão. Isto antes era tão falado, principalmente nos estudos kardecistas, em que se materializava as coisas e eu não me lembro o nome. Me fugiu o nome do negócio. Vamos passar e depois nós colocamos a informação aqui no final sobre o tema o termo que eu quero referenciar e eu não consigo me lembrar neste ponto. Mas é como se fosse um ectoplasma. Então, para terminarmos esse ponto e esta transmissão, vamos fazer um exercício de uma maneira muito simples, bem
bem mais discreta do que foi o tratamento e ajuda, porque não tenho a habilidade do doutor para levar as pessoas naquele processo que ele levou. Então, por favor, todos fechem os olhos de uma maneira muito tranquila, respirem calmamente e se imaginem numa sala totalmente branca, de paredes arredondadas. E tu está sentado no meio desta sala e se sente muito tranquilo. Tu percebe que a temperatura dessa sala é uma temperatura amena, quase beirando o frio, mas é algo bom a se sentir. A cadeira é confortável, tu está com seus pés descalços junto ao chão. E energias próximo a tu vão chegando e te rodeiam. E essas energias têm um brilho branco, tem um brilho violeta, tem um branco azul também. E essas energias vão girando em volta de tu. E tu percebe que tu é envolto a essas energias e seu corpo começa a se sentir cada vez mais leve, cada vez mais saudável, cada vez mais energizado. E se tu puder mentalmente, ainda de olhos fechados, olhar para os seus pés descalços ao chão, vão saindo dos seus pés fluidos de uma cor mais escura, que são absorvidos por essa sala, até que se cessa todo este fluido, tu se sente totalmente limpo, totalmente tranquilo e energizado. E tu respira profundamente, agradece a essa energia gerada, a essa velocidade que se deu de amor e compaixão. Tu vê essas luzes se acendendo, tu fica novamente sozinho nessa sala e se sente totalmente revigorado, totalmente em paz. E mais uma vez tu respira profundamente, agradece a essa oportunidade e a hora que quiser pode abrir os olhos no aqui e agora. Então aqui vamos findando essa transmissão, lembrando que para a semana que vem nós temos segunda-feira, transmissão e atendimentos, terça-feira, oficina dos sentimentos com o julgamento dos outros e atendimentos, quarta-feira, oficina dos sentimentos e com o mesmo tema de julgamento e atendimentos, e quinta-feira voltamos a ter as fichas disponíveis para os atendimentos daqui 2 semanas e mais uma transmissão tal como esta. Muito bem. A moça acabou de me dar um recadinho aqui. Existe, a partir das próximas semanas, a necessidade de um pré-cadastro inicial. Antes de pegar as fichas, e isso já está aberto, antes de pegar as fichas de atendimento. Então, caso tu queira ser atendido, por favor, procure a publicação que foi feita sobre o pré-cadastro para isto, para o atendimento. O que é o pré-cadastro? Vocês vão dar as informações iniciais de contato de vocês, porque quando forem pegar fichas, não tem a necessidade de preencher todas as informações todas as vezes. Tu vai só preencher o teu nome, o que mais, bichinha? Na descrição, isso. Só tem teu nome e se já passou quantidade ou na casa. Só o nome, o documento e se já passou na entidade. Para quê? Para que não se cometa erros na hora da inscrição. O pré-cadastro tu pode fazer a qualquer momento antes da retirada da ficha. Então, a partir de já, caso tu queira pegar fichas para quinta-feira da semana que vem, pode fazer o pré-cadastro. Fiquem à vontade quanto a isto. Já faça o pré-cadastro para que, quando for pegar na quinta-feira, como se esgota em 1 hora 80 fichas, você só escreve seu nome, seu documento e se já passou com a entidade. É uma coisa mais simples
e mais prática para se fazer. Caso não tenha isto na inscrição, não tem o pré-cadastro e pegou-se a ficha, este atendimento será cancelado e disponibilizado novamente essa ficha para quem quiser pegar. Então, por favor, façam pré-cadastro antes para que vocês não tenham nenhum tipo de problema na hora de pegar a ficha ou na hora de pensar em passar no atendimento. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que estiveram presentes. Um excelente final de semana, fiquem na luz de Jesus e um belo, saudoso e amoroso Tchau.